Sejam muito bem-vindos ao Pode Desconstruir. Hoje nós vamos falar sobre ansiedade. E eu estou com Márcia Rodrigues, psicóloga há mais de 10 anos no mercado. Eu não vou falar exatamente, mas a gente vai conversar com ela, que tem uma história incrível. Tem um livro também que eu vou apresentar para vocês. E ela vai trazer várias dicas de como a gente poder controlar melhor a nossa ansiedade no dia a dia. Seja muito bem-vinda, Márcia, ao Pode Desconstruir. Prazer é meu, Aline, em estar aqui e poder cooperar também, né, com esse podcast que eu acho tão incrível, tá? Obrigada, viu? Márcia, vamos começar um pouquinho e assim, de uma forma bem resumida sobre a sua história, mas eu gostaria que você trouxesse também o ponto que fez você ser especialista em ansiedade. Tá. O que fez você desconstruir essa ideia e trazer para um modo de ressignificar, né, e transformar a sua vida? Bem, na verdade, eu comecei a ter uma alta ansiedade, assim, acho que desde a infância, na verdade, mas que quando você é criança, você não sabe muito distinguir as suas emoções, né? E aí isso foi comigo caminhando ao longo da vida. E quando eu já estava casada com os meus 3 filhos, né, uma alta ansiedade num tempo prolongado, obviamente me levou a uma depressão. E aí eu passei por um processo depressivo, de uma depressão severa, e, e aí eu comecei a ver que muitas mulheres tinham passado por esse processo. Né? Na época, eu liderava um grupo de mulheres e eu era presidente desse grupo de mulheres. Então, quando eu fiquei doente, muita gente ficou sabendo. E aí essas mulheres chegavam para mim, assim, muito no particular, e elas começavam a falar, Márcia, olha, eu também tenho isso, eu também já tive isso, mas olha, não fala não, né? Porque se você começar a falar, isso pode ser falha nossa, porque eu também tenho uma fé. Então, o que acontecia, né? Dentro da religião, a depressão, muitas vezes, ela A falta era de fé, né? vista como uma falta de fé. Sim. E aí, então, eu ficava achando aquilo muito estranho, né? Eu sempre fui muito questionadora, desde criança. E aí eu falava, gente, mas será que não está errado isso? Será que eu deveria realmente me calar? Ou será que eu deveria dar um formato nisso, estudar sobre isso? Na época, isso era 2005. Não tínhamos o Google, não tínhamos tudo que a gente tinha. E aí eu fui tentar ler um pouquinho sobre a depressão. Eu sabia que eu estava com depressão, eu sabia que eu Foi estava tomando, diagnosticada. fui diagnosticada, que eu estava tomando uma medicação, mas era o que eu sabia, né? E as pessoas sempre falando muito que aquilo talvez fosse falta de fé, ou que aquilo às vezes fosse até uma possessão. E eu ficava pensando, nossa, mas não dá para eu estar possessa, porque o tempo inteiro eu converso E com é um Deus, né? exemplo negativo, né? Passaria um exemplo negativo ali para quem você estava representando dentro da igreja, Exato, né? exato. Entendendo que eu era a esposa do seminarista que estava estudando para ser pastor na época. Então, era uma figura que deveria ser exemplo. E Então, não, exemplo positivo e não de fragilidade, né? exemplo positivo, como que a esposa de um seminarista, futura esposa de pastor, estaria com uma Pode. depressão? Isso é impossível, Não, né? Não tem né? cabimento. Não, né? Então eu lembro das pessoas às vezes orarem na minha cabeça, né? Mas eu estava tão fragilizada, né? Tão vulnerável que eu só abaixava e as pessoas oravam e durante a oração eu ficava assim, Deus, não é possível que eu estou possessa, porque se eu estou aqui falando com o Senhor, como é que pode uma coisa dessa? Mas enfim, aí ouvindo as mulheres, eu falei, não, gente, deve ter alguma área, deve ter um estudo que a gente entenda tudo isso. Sim. E aí, lendo alguns livros, fazendo contato com algumas pessoas, poucas pessoas, porque entenda, né, não era para falar muito, me falaram da tal psicologia. E aí, desde então, eu falei, tá aí, eu quero fazer psicologia. É bom você falar sobre isso, porque eu também sou formada em psicanálise, né? Sim. E eu entrei nesse meio, eu entrei para fazer esse estudo justamente para o autoconhecimento, para eu tentar destravar mais coisas aí. E eu acredito,
Eu acredito, mas eu sei que não é uma via de regra, né? Todos os profissionais entrarem para primeiro tentar se corrigir e automaticamente a gente acabar contribuindo e ajudando outras pessoas também a destravarem em suas vidas, né? Principalmente na questão emocional, né? Então é bacana você falar sobre isso, porque você também começou exatamente como eu fiz com a psicanálise, né? Entendeu que tinha uma dor ali e foi buscar, né, ter mais conhecimento sobre aquilo e hoje trabalha com isso, né? Aline, eu penso que grande parte dos profissionais da área da saúde, né, dentro da psicologia, não posso falar de todos, mas dentro da psicologia, eu acredito que procura, né, para alguma questão realmente que tenha a se resolver, né? Eu acho que a gente tem, sim, não vou dizer 100%, mas eu ficava assim eu falava, gente, isso é um sofrimento. Sim. Porque uma depressão severa é um sofrimento, é uma doença. E você passar por aquilo entendendo que, olha, meio que você é errada, é muito difícil. É muito cruel, né, até. E até para as mulheres, assim, né? A gente tem uma sobrecarga muito grande de ser perfeitas o tempo todo, né? Eu não sou mãe, mas para quem é mãe ainda mais, né? Sim. Então tem que ser perfeita dentro de casa, tem que ser perfeita com o marido, tem que ser perfeita no trabalho, tem que ser perfeita na igreja, né? Em tudo que você vai e frequenta, você tem que ser perfeito o tempo todo. E é inevitavelmente a gente não adquirir qualquer outra coisa, como a depressão, como a ansiedade. Porque a gente vai querendo e desejando ser essa perfeição que todo mundo, né, pensa e acredita que a gente tem que ter essa imagem, né? Mas tem essa sobrecarga e essa desvantagem. Exato, né? Porque pensa que o ser humano, ele nasce querendo pertencer. O ser humano, ele nasce querendo conexão. Sim, sim. Então, é muito comum que ele tente se encaixar. O tempo todo, né? O tempo todo. Então, se eu preciso ser perfeita, então eu vou tentar alcançar isso o máximo que eu posso. E o quanto isso, né, Aline, a gente pensando assim, né, é realmente cruel, não tem outra palavra para dizer, porque nós somos seres únicos. Sim. Nós somos seres únicos. Então, o que é bom para você, talvez não seja bom para mim. Talvez eu lave uma louça de um jeito e você lave de outra, mas que tá tudo bem. Que né? o resultado foi atingido, que é estar limpo. Exatamente. Né? Independente da forma que você executa ali. Exatamente. Uma coisa que eu trago muito para os meus pacientes sempre é, olha, existem caminhos. 2 mais 2 é igual a 4. Mas 2 vezes 2 também é igual a 4. Sim. Então, dá para a gente escolher. E aí, dentro dessa procura, eu achei a psicologia. Meu marido se formou, é pastor, ele é pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, e sendo pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, me dava o direito de ter uma bolsa de estudos na Universidade Mackenzie, se eu passasse no vestibular. E aí eu fui fazer o vestibular, tem todo um trâmite que está no livro, inclusive, e passei. E aí, então, eu tive esse encontro com a psicologia. Mas o que me levou para a psicologia foi, né, uma questão de saúde mental, que foi a depressão. E aí, estudando a psicologia e me formando, depois eu fiz mestrado em distúrbios do desenvolvimento, e aí eu vim entender a questão, né, de que não todos, mas a grande maioria dos depressivos, né, da pessoa que passou pela depressão, ela antes teve episódios de ansiedade. Não que, nossa, eu tenho ansiedade, eu vou ser depressivo, eu vou ter depressão, não necessariamente. Então, mas é um ponto, sabe? Então, uma coisa não necessariamente está ligada com a outra, né? Então, não é porque você tem depressão que você vai desenvolver a ansiedade. É isso? Isto. Porém, alguns estudos já nos trazem que depressivos normalmente teve um quadro de ansiedade antes. Tá? No meu caso, isso realmente aconteceu. Você faz parte dessa estatística, Exatamente. Né? Entendi. E aí, falando sobre, inclusive, ansiedade, esses dias eu estava até com um paciente que falou assim, eu tô com ansiedade e tal. Eu falei, olha, eu não vou poder dizer assim que você tem ansiedade, né? A gente tem que tomar cuidado com isso, porque
Eu acredito que existem duas suposições de ansiedade, que é ter um momento de ansiedade e ser ansioso, porque foi diagnosticado. Isso faz sentido? Olha, Aline, quando a gente fala de ansiedade, acho que uma coisa que é importante todo mundo entender, que a ansiedade é uma reação natural. Todos nós temos ansiedade, né? Ela é biológica, né? Vamos pensar que lá nos nossos primórdios, ela vem até como uma autoproteção mesmo. Lá nos nossos primórdios, quando o homem saía para caçar, ele encontrava a caça, imagina encontrar uma caça maior que ele. Ali, ele já tinha ansiedade, né? O que eu faço? Ou eu vou correr, ou eu vou lutar, ou eu vou paralisar. Então, a ansiedade, ela existe desde aí. Tanto é que a ansiedade, ou ela vai fazer com que a gente lute, ou a gente vai negar a ansiedade, ou aquelas pessoas que paralisam, né? Que não conseguem fazer nada. Então, a ansiedade, ela é uma emoção natural. O que acontece é que muitas vezes o nosso cérebro, ele foi se adaptando, né, ao longo dos anos. Ele foi se adaptando. Só que muitas vezes nós vemos determinadas situações ainda como se fosse um grande animal que vai vir para cima de nós. E muitas vezes isso não é real. Né? Então a gente fica com um medo exacerbado que não existe. Né? Então, por exemplo... Que é o futuro, né? Que é o futuro. Que a gente não sabe o que vai acontecer no futuro. Exatamente. E a ansiedade, ela tá muito ligada a isso, né? Ao não conhecimento. Ao medo, né? Ao medo desse futuro. Então, de repente eu chego na minha empresa e passo pelo meu chefe, sei lá, meu chefe por algum motivo não me deu bom dia. Né? E aí eu já começo, a pessoa, né, que tem uma ansiedade elevada, ela já vai começar a pensar, ele não me deu bom dia. Aconteceu alguma coisa. Eu fiz alguma coisa. Eu fiz alguma coisa. Será que ele vai me mandar embora? E aí ela já começa, né, porque é uma ação biológica. Né? Então pensa, o meu corpo ele vai se preparar, porque ele vai precisar correr, lutar. Então a gente pode entender, porque a minha continuidade na resposta para esse paciente foi o seguinte: eu acredito no seguinte, que a ansiedade, ela, e aí como você bem colocou aqui, ela existe. A diferença é que as pessoas têm o autocontrole dela e pessoas que não têm o autocontrole dela. Né? Que aí é onde a gente trabalha o nosso autoconhecimento, né? Nosso desenvolvimento. Então, ansiedade, para mim, óbvio, eu também tenho algumas crisezinhas eu falo crisezinhas porque você tem que trabalhar isso daí, né? Mas as crisezinhas, elas acontecem sim. Só que é muito mais rápido para quem tem o controle emocional, né? Porque você entende qual foi o gatilho que desencadeou isso e aí você já procura resolver, né? Para sair daquelas emoções, aqueles sentimentos que são gerados, correto? Sim, sim. Perfeito. A gente pode pensar, né, Aline, que nós não fomos criados, infelizmente, né, a nossa criação, a nossa educação, a gente não foi criado para sentir as nossas emoções. Sempre escondê-las, né? Sempre escondê-las, né? Então, vamos pensar em frases assim, né, para os meninos, né? Homem não chora, né? Olha aí, você não pode chorar. Para as mulheres, né, para as meninas, olha, menina bonita não vai ficar com raiva. Então, as nossas emoções, não se falava nelas. E a ansiedade é uma emoção. Então, a gente, quando a gente fala, né, de autorregulação, isso é muito difícil para o ser humano. Por quê? Porque a gente aprendeu que não é para a gente sentir. Faz o que tem que fazer, engole o choro. Então, as pessoas acabam ficando com muita dificuldade em relação à ansiedade. Porque a ansiedade, por exemplo, ela é necessária na nossa vida. Nunca, não sei com você, comigo já aconteceu, tá? De eu acordar assim e falar, poxa vida,
Ai, queria tanto ficar nessa cama aqui hoje, bem quietinha, assistindo, sei lá, uma série, alguma coisa. Mas aí logo me vem a imagem de um boleto na mente e eu Aham. falo, Márcia, não vai ser possível, vamos levantar, você tem que trabalhar para pagar seus boletos. Isso é ansiedade, Uhum. ansiedade do futuro boleto que eu vou ter que pagar, então eu levanto, vou lá e trabalho. Então, Ótima ansiedade. então existe o lado bom da ansiedade. Exatamente. A gente precisa deixar isso muito claro. Sim. Porque senão, e é muito comum o paciente chegar no consultório e falar assim: olha, eu tô com uma ansiedade e eu quero acabar com ela. E aí a gente tem que falar para ele: olha, não vai ser possível, porque a ansiedade, todas as emoções elas são necessárias São na nossa necessárias. vida. E a ansiedade também tem seu lado bom. Aham. Agora, o que que acontece, né? Quando ela fica num formato, porque se a gente pensar na ansiedade, então eu tenho ansiedade boa. Mas aí, às vezes, eu tenho alguns episódios de uma ansiedade que é um pouco mais elevada. Uhum. E aí, meu organismo, porque é biológico, o meu organismo ele começa a se preparar. Então, o que que ele faz? Toda vez que eu sinto uma ansiedade mais elevada, que não é só de levantar para pagar o boleto, Uhum. meu corpo ele vai se contrair todo. Por quê? Porque ele vai fazer uma concentração nos órgãos internos Uhum. para fazer algum movimento. Ou ele vai ter que lutar, ou ele vai ter que correr. Aham. E tudo isso exige, né, uma concentração sanguínea muito grande. Uhum. E essa concentração sanguínea, muitas vezes, né, esse movimento de me preparar para correr por medo de uma situação futura, ela pode me trazer estresse. E aí, um estresse, pensa, né, repetidamente, cada vez, cada semana, Uhum. 2 vezes ao dia, isso vai causar uma liberação hormonal, porque aí é o biológico e é neuroquímico, que vai ser a liberação do cortisol, Uhum. que é um hormônio considerado o hormônio que controla o estresse. Só que pensa esse hormônio liberado várias vezes, muitas Até vezes. ele fica estressado. O cortisol liberado de uma maneira a mais no nosso corpo, ele vai causar várias inflamações. Então, o que que acontece? A ansiedade, quando a gente tem vários episódios, aí sim ela se torna uma coisa que não é boa. Então, além desses sinais, né, de contração do corpo, quais são os sinais mais palpáveis, assim, que uma pessoa pode falar assim, poxa, preciso tomar uma atenção aqui, porque talvez eu esteja entrando nesse nível de ansiedade. Quais Olha, seriam os mais comuns? palpitação. Então, a pessoa, vamos supor, né? Estamos aqui gravando. Uhum. Suponhamos que antes eu ou você tivesse. Porque a gente teve uma certa ansiedade, com certeza. Sim, sim. Né? Aquela coisa, ai, será que vai dar certo? Será que não vai Aham. dar? Como vai ser? E isso é ansiedade boa, Uhum. ok. Mas suponhamos que antes disso eu tivesse tido alguma questão estomacal, Uhum. intestinal, digamos assim, e tivesse tido um famoso piriri Uhum. antes de chegar aqui. Esse já é um sinal de que, opa, essa ansiedade já está mais elevada. Então, a palpitação. Então, toda vez que eu me vejo numa situação, seja uma gravação, seja uma reunião, apresentar, né, às vezes eu estou no trabalho e preciso apresentar alguma coisa, né, Uhum. para um grupo, para o chefe, uma apresentação na escola, na faculdade. Então, toda vez que eu vou apresentar, poxa, eu tenho uma questão intestinal, eu tenho palpitação, eu tenho sudorese, que é aquele suor, né? Aquela Excessivo, mão né? gelada. Aham. Algumas pessoas vão ter dores de cabeça. A ansiedade, como ela é biológica e neuroquímica também, ela traz várias reações. Uhum. Até mesmo alergias. A pessoa se coça. A pessoa começa a falar, nossa, mas eu tô com uma alergia. Ah, tá, mas quando que essa alergia acontece? Ah, toda vez que eu tenho que ter uma conversa difícil, eu começo a me coçar. Uhum. É a danadinha da Da ansiedade, ansiedade. né? Que ela tá lá. Por quê? Porque o tecido da pele, ele é muito parecido com o tecido do nosso cérebro. Uhum.
pensa que está tudo acontecendo lá. Então, acontecer a questão dessa urticária, às vezes até dessa alergia, é natural. Unha quebrando, cabelo caindo, tudo pode ser também proveniente de uma ansiedade. Caramba, faz alguns sentidos, inclusive para mim também. Fui reacessando algumas coisas do passado, mas que obviamente já foram trabalhados. Se você pensar que o corpo está concentrado, numa ansiedade, o nosso corpo ele vai se concentrar numa coisa só. Como eu vou me defender dessa ansiedade? E ele focado nisso, ele não vê outras coisas. Então, por exemplo, eu preciso mandar vitaminas para as unhas. Ele não vai fazer isso, porque ele está ou ele vai diminuir muito. É como se fosse um celular em modo Avião? Em modo avião, não, mas em modo economia de bateria. Né? Ele vai economizar a energia das outras coisas que ele precisa fazer para focar, olha, eu vou precisar correr ou eu vou precisar lutar. Então... Na verdade, é uma forma de defesa também, exatamente, né? Porque ele está tentando se defender. Então, eu tiro energia de alguns lugares, então eu paro de mandar o tanto que eu tenho que mandar de vitaminas para as unhas, para os cabelos, né? Então, toda essa região de pescoço, costa, já vai ficar mais rígida, porque pensa, eu estou me preparando para correr. Então, já vai ficar mais rígida. Então, as dores nas costas, essas dores lombares, né? Que às vezes a pessoa fala, nossa, meu pescoço está dolorido, passou por estresse o dia inteiro. Passou por ansiedade o dia inteiro, porque esse corpo ficou contraído. Né? Então, a ansiedade, quando ela está desregulada, digamos assim, ela vai trazer consequências, às vezes, que vai alterar a qualidade de vida da pessoa. E por isso precisa ser cuidada. Né? E em qual momento, pensando assim, que a pessoa, né, entendeu que precisa de ajuda, né? Em qual momento que seria interessante ela falar, preciso realmente procurar um psicólogo, porque eu não estou conseguindo controlar isso, eu não sei de onde isso vem, porque normalmente tem né, é um gatilho, na verdade, daquilo, né? Sim. Como você bem trouxe aqui, alguns exemplos, né? O homem não chora, mulher bonita não pode, né? Também tem que ficar quieto, enfim. Em qual momento que a pessoa realmente precisa de um terapeuta para poder contribuir nessa evolução aí? Olha, Aline, quando a gente fala da ansiedade, assim, a busca de uma psicoterapia com um psicólogo, isso deveria acontecer independente de qualquer questão, né? Concordo plenamente. Até para que porque às vezes a pessoa fala assim, mas eu não tenho problema nenhum. É meio difícil ninguém ter problema nenhum, né? Mas ainda que você tenha essa concepção de que está tudo bem, então vá para prevenir. Que depois você vai chegar lá e vai entender que você tem sim e a gente pode ajudar. Mas, em se tratando da ansiedade, eu entendo que se a pessoa, sabe, ela começa a ver, olha, toda vez que eu vou ter uma conversa, eu não me sinto bem. Me dá um mal-estar. Toda vez que eu vou fazer uma apresentação no trabalho ou que acontece alguma coisa no meu trabalho, eu sempre trago o trabalho, porque o trabalho costuma ser um gatilho muito grande para a ansiedade. Ou que eu tenho que fazer uma entrega, né, que tem uma data para fazer uma entrega, nossa, eu fico mal, eu perco o sono, eu não consigo me alimentar, ou eu me alimento demais, né? Como demais, como também, de menos, né? Porque também vai ativar algumas compulsões. Ou eu perco o sono, ou eu fico irritado, né? Não consigo. As pessoas em casa, o clima fica muito ruim. Toda vez que eu faço determinadas coisas, eu tenho esses sintomas, eu preciso procurar ajuda. Né? Eu preciso procurar ajuda por mim. Porque pensa, né, de todas as breves explicações que vai dar, o meu corpo, ele está sofrendo. Ele, na verdade, ele está sinalizando ajuda, né? Eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda, porque eu tô com muito cortisol, tô liberando muito cortisol. Isso não vai ser bom. Corpo inflamado, cérebro inflamado, vai trazer procrastinação. Às vezes a pessoa fala, nossa, eu faço, parece que não faço. Parece que eu estou demorando, né? Estou protelando para fazer as coisas.
procrastinação, muitas vezes é derivado da ansiedade, né? Então, toda vez que você perceber que, olha, está se repetindo, eu estou ficando mal de novo. Nossa, eu estou tendo essa conversa e estou tendo esses sintomas de novo. Se ele é recorrente, procure ajuda, né? Porque é muito possível você aprender a corregular tudo isso, você aprender também e entender a sua história de vida, até porque isso está acontecendo. É muito comum, na verdade, a gente não desejar acessar a nossa história de vida, principalmente quando ela é conturbada. Sim. Na verdade, eu acredito que todos nós tivemos, de alguma forma, uma infância conturbada, mas por vários motivos a gente deseja não acessá-los. E aí, a depender do período da nossa vida, isso vem à tona, isso começa a dar umas alfinetadas, né? Que você fala, eu não tô entendendo, né? Mas você colocou tanta coisa para debaixo do tapete e querendo esquecer, e muitas vezes, de fato, esqueceu. Sim. Né? Porque o nosso subconsciente, ele é mestre nisso, né? Exatamente. De esconder algumas coisas, até por questão de proteção, né? De sobrevivência para nós. Mas em algum momento a gente precisa destravar isso, né? A gente precisa levantar o tapete e falar, vamos limpar essa bagunça aqui? Vamos pegar toda a sujeira que a gente guardou e ressignificar tudo isso ao nosso favor, né? Exatamente. Acho que o ser humano, ele não gosta de sentir dor. Né? Então, a gente faz tudo para evitar a dor. Tudo. Né? Mas, tomar consciência da nossa história, entender a nossa história é doloroso? É. Vou te dar um exemplo disso, né? Eu levei 6 anos para escrever meu livro. Eu comecei ele em 2018 e aí escrevi uma parte, aquilo tudo mexia comigo, porque você vai lembrando, né? Não importa que agora, mas agora tá tudo bem, né? Mas lembrar de tudo aquilo era muito difícil, né? Então foi longo 6 anos para um livro de 112 páginas. Então, se você for pegar, sintetizou, né? Isso eu sintetizei, claro, muitas coisas, né? Mas, então, assim, claro, a gente não quer sentir dor. Mas olhar para a nossa história, entender essa história, ela é necessária. Para quê? Para que agora, no presente, eu possa fazer diferente. Eu possa ter possibilidades de uma construção futura melhor. Porque o passado, ele serve exatamente para isso, para a gente poder atuar no nosso presente. Como que a gente vai fazer agora com isso? Né? Alguns traumas que a gente tem, às vezes de infância, de adolescência, ao longo da nossa vida, né? Para a gente poder olhar para isso agora e falar, poxa, por que a minha relação é assim? Sei lá, minha relação com meu marido, minha relação com os meus filhos, minha relação de trabalho. Né? Muitas vezes, tudo isso vai refletir nessas relações. Porque a nossa vida é relação. Sim. Né? E os vícios, eles estão muito associados também a isso, né? E eu digo em todos os vícios, né? Tudo aquilo que a gente tem um consumo muito excessivo daquilo, né? Sem controle, não quero lembrar disso, ou brigou com alguém, já vai, é um gatilho, né? Para, às vezes, acessar a bebida, às vezes fuma mais do que fuma, né? Porque já tem esse vício. Entre outras coisas também, né? Também está relacionado à depressão e à ansiedade. Sim, vamos pensar nos vícios, no geral, né? Como anestesias. Então, eu fumo, né? Fumo bastante, bebo bastante, porque é uma forma de eu anestesiar aquela dor. Né? E aí, eu anestesiando aquela dor, por exemplo, bebendo, né? Eu não vou lembrar, eu não vou entrar em contato com aquilo que me causa dor. Né? O ser humano, ele sempre faz esse movimento, né? Primeiro, de que eu não quero entrar em contato com isso. De vários modos que às vezes a gente nem percebe. Então, por exemplo, pessoas, né? Alguns pacientes meus são assim, ou eram assim, né? No sentido de, eu não gosto de ficar sozinha.
Eu não gosto de ficar sozinha, não gosto de ficar dentro de casa, eu tenho que sair. Tá, mas tudo bem, você saiu durante o dia, aí você chegou, né? Tava cansada, não foi assistir uma série. Ai, Márcia, eu não gosto de ficar sozinha assim. Então, eu já dou logo um jeito de ligar para uma amiga. Por quê? Porque quando eu fico sozinho, por exemplo, é o momento que eu vou pensar nas coisas. E eu não quero acessar E isso. eu não quero acessar Eu não quero isso. resolver esse problema. Né? Eu não quero acessar isso, isso me causa dor. Claro que isso nem sempre é tão consciente assim, né? Como a Aham. gente está falando. A pessoa nem Sim, sim. sabe Não, muitas não vezes. sabe. Ela só fala: Nossa, Márcia, eu não consigo ficar sozinha. Nossa, eu vejo minha amiga fica sem problema, mas. Então, o ser humano, ele sempre vai procurar não sentir dores. Uhum. Então, ele vai se anestesiar, né? Seja com algumas drogas, lícitas, ilícitas, enfim. E vai sempre arrumar esses subterfúgios, né? Até não ficar sozinha, enfim. Por quê? Porque sentir dor para o ser humano é muito difícil. Pensar na sua história, muitas vezes, é difícil. Mas é o único caminho, e eu sempre falo isso, eu falo, gente, não acreditem nessas promessas de, olha, 10 passos para você. Não existe, gente, não tem jeito, Sim. né? A gente precisa pegar a nossa história, rever. Claro que se você fizer isso com um profissional, ele vai saber te ajudar, E vai facilitar muito mais o processo. e ele vai dosar isso para você. Essa dor, né? Exato, Essa dor. né? Porque é inevitável você sentir essa dor, né? Vai sentir. Só que e eu vou falar de experiência própria, tá? A gente estava conversando aqui nos bastidores sobre esse processo, né, de autoconhecimento, desenvolvimento Sim. pessoal. Eu comecei muito sozinha, né? E eu comecei um pouquinho antes da pandemia, dei uma parada na pandemia, eu tive que voltar à tona, assim, porque na pandemia todo mundo ia morrer, né? Pensando nesse Exatamente, pressuposto. era o medo. E aí a ansiedade ficou muito aflorada, né? Então fui mais a fundo. Só que eu comecei muito sozinha. Mas eu me determinei a fazer isso, né? E eu posso dizer com muita afirmação que é muito mais desafiador do que você ter um profissional que possa direcionar você e falar: calma, a dose está sendo muito demais aqui, vamos dar uma reduzida. Você não precisa passar por todo esse processo dessa forma, né? Exatamente. Então, hoje, quando eu converso com as pessoas, eu falo, não, precisa sim. Eu fiz isso, mas foi até um ponto para eu entender que eu não estou sozinha e eu não preciso caminhar sozinha o tempo todo. Mas foi necessário, porque eu tive essa clareza, Sim. né? Eu tive essa percepção. Então, quer se livrar? Se livrar não, porque como você falou, né? A ansiedade ela é um bem necessário, né? Sim, sim. Se muito exacerbado, não é interessante, que a gente precisa trabalhar. Mas se quer resolver isso de uma forma menos dolorosa, é com um profissional. Em menos tempo. Exatamente. Né? Que você falou dos seus 6 anos para escrever o livro, eu levei 6 anos para compreender todas essas coisas. Então, leva tempo. Exato, né? E a gente também, né, Aline, vive um momento onde tudo é rápido. Tudo é rápido. E eu acreditava exatamente nisso, né? Que eu falei, não, na psicologia eu vou levar, fazendo tratamento com psicólogo, eu vou levar muito tempo. Olha o tempo que eu levei. E que eu poderia ter diminuído isso muito mais. Eu fui teimosa, de fato. Agora, uma coisa também que foi muito importante nesse meu processo foi a questão da espiritualidade. Você falou também da religião, sim, da fé, né? Então, isso para mim também veio muito à tona e nesses momentos era o que ficava mais suave para mim. Porque aí eu tinha que ler a Bíblia, eu tinha que fazer minhas orações, para que todas aquelas sensações que você citou aqui ficassem mais branda naquele momento, porque eram alguns picos, né? Um dos sintomas também que eu tive foi em shoppings, e eu adorava ir em shoppings, né? Eu até gosto, mas hoje muito menos do que antes, e ter palpitações, ter crise de choro, e eu falar, nossa, o que tá acontecendo? Né? Eu tô tendo um ataque cardíaco aqui, que é isso? Eu sou jovem, não pode ser. E aí eu saía do ambiente, que normalmente era com muito movimento,
né? Eu entrava dentro do carro e eu falava, eu não posso sair desse jeito, porque eu posso, sei lá, ocasionar algum acidente, né? Então, eu respirava e aí eu tentava, como eu já estava no processo, então eu acessava, porque para mim a questão é a falta de clareza nesse contexto, né? Sim. E aí eu respirava fundo e falava, calma aí, o que aconteceu? Por que você ficou assim? E aí eu respirava. Tem até um post seu que eu vi que você fala sobre respirações nesse momento, que é Exatamente. fundamental. A gente acredita que a respiração é algo tão... Eu respiro normalmente. Não. As técnicas são totalmente diferentes para esse momento que você está em uma Sim. crise, né? Sim. E são fundamentais. Então, eu respirava fundo e falava, não, calma, vai passar, vai passar. Então, de repente... E aí, entrava nas orações e tal. E aí, de repente que parava, assim. E eu voltava ao meu normal. E eu voltava a fazer aquilo, né? Porque... E aí eu falei que eu era um pouquinho teimosa, porque eu acredito que, assim, toda vez que a gente acessa e não reacessa para resolver aquilo, a gente continua escondendo as coisas debaixo do tapete. Sim. Né? Sim. Então, você precisa entender, ressignificar para você continuar visitando aquele lugar sem sofrer, sem tanta dor, né? Uma coisa que eu explico aos meus pacientes, que às vezes no começo do processo terapêutico, eles ficam assim, né? Tá, mas e aí? Porque essa foi a história. Tá, mas e aí? E aí eu sempre explico para eles, eu falo, olha, nós vamos trabalhar de uma maneira para que você, quando você olhar para isso, você não vai mais sentir a dor que você sente. Você vai olhar, você vai ver que foi sofrido, você vai falar, poxa, realmente não foi legal, mas não vai mais ter o peso que tem. Exato. Porque esse peso que você traz com tudo isso, né, esse peso que está aí, te traz também comportamentos que te levam a atrapalhar todo o seu presente hoje. Porque você vive de uma forma até inconsciente, muitas vezes, tentando se proteger de algo daquele passado. Uhum. Então, à medida que você entender isso, entender o seu passado, realmente teve isso, realmente tive tais traumas, realmente, né, de uma maneira, né, como profissional, que você vai mergulhar nisso tudo, mas vai estar acompanhado, né? E estar acompanhado para revisitar a sua história é diferente de você revisitá-la sozinho. Né? Então, aí sim, você vai poder olhar para ela com autocompaixão, né? Mas não mais com aquela dor. E aí, com autocompaixão, você vai poder olhar para a sua história hoje e falar, ok, sigo daqui para frente. E agora eu tenho opções. Eu não sou mais aquela, talvez, né? Aquela criança que não tinha recurso para agir, para fazer, mas tudo isso através de um processo terapêutico, porque é muito difícil, a pessoa não vai conseguir fazer isso sozinha, mesmo porque tem coisas que ela nem sabe como fazer. Nem sabe, né? Nem sabe o que aconteceu para ela ter isso, né? Nem sabe, porque muitas vezes o paciente fala assim, nossa, mas eu não consigo me lembrar de coisas da minha infância. Porque já teve um bloqueio, aquilo causa tanta dor que o próprio psiquismo já bloqueou. Eu assisti um filme recentemente, eu não vou lembrar o nome dele, infelizmente, mas ele fala, e a gente falou também sobre o uso de drogas, né, no geral aqui. E uma das frases que ele usava muito é, para que lembrar? Vamos manter as coisas esquecidas. E o uso foi tão excessivo daquilo que ele não conseguia não só esquecer do passado dele, era das coisas que tinha acabado de acontecer. Então, olha a forma danosa que a gente traz para a nossa vida, né? A nossa mente, ela acaba ficando tão confusa com aquilo, e aí você jogando tantas coisas que são desfavoráveis, né? Que causam uma poluição, uma toxicidade ali dentro, que você acaba esquecendo da sua vida. Então, você não tá nem no presente, você não tá nem no passado, você não tá no futuro. Você tá vivendo por nada, né? No vazio. Exatamente, né? Eu acho que
olhar para a nossa história faz com que a gente entenda que muitas vezes nós estamos carregando o mundo nas costas. E não precisamos disso. Né? Porque essa mochila emocional, digamos assim, pensa, ela está vindo lá de trás. E eu estou vivendo com toda essa mochila. Então, se eu entendo, né, os ocorridos, e não é só lembrar, né, porque às vezes as pessoas podem pensar, tudo bem, eu lembro da minha história. Não, né, é com um processo, né, são com técnicas, enfim. Então, isso faz com que talvez hoje, nossa, você tire aí da sua bagagem um monte de peso que você não precisa carregar. Sim. Que você não precisa ser essa pessoa, nossa, porque eu tenho que dar conta de tudo. Você vai ver que, olha, não é de tudo que eu preciso dar conta. Tem coisas que eu posso dividir. Tem coisas, eu posso começar a entregar os pratinhos para cada um, né? Que às vezes você está com 500 pratos que nem são seus. Sim. Mas porque você não consegue, né, lidar com uma série de coisas, aí você vai pegando até prato dos outros. Né? Então, você consegue entregar. Né? Então, esse processo de autoconhecimento, ele é bom para você e ele é bom para aqueles que te rodeiam. Sim. Claro que você tem que fazer por você. Por você, sempre. Mas, automaticamente, os que te rodeiam também vão ser mais felizes. Sim, porque, na verdade, vão entender que houve mudança no seu comportamento, né, nas suas ações e tal. E para talvez eles desejarem continuar naquele ciclo junto com você, eles vão precisar se moldar também. E se ver que realmente fez sentido, eles vão querer buscar a mesma coisa, né? E na verdade, quando a gente, é o que eu acredito muito, né? Quando a gente cuida da gente, automaticamente o outro procura cuidar de si também, né? Aline, você sabe que eu trabalho com terapia de casal também, né? E às vezes os casais chegam, mas olha, se ele não mudar, se ela não fizer assim, né? Muito focado, né, no que o outro precisa mudar. E uma das primeiras explicações que eu passo para eles é, olha, ninguém muda ninguém. Você não tem o controle de mudar o outro. A única pessoa que você consegue mudar e com muito processo, olhando aí com muito critério, é você mesmo. Mas a mudança, né, que pode acontecer com a gente, quando a gente foca nisso, aí sim, a minha mudança pode te impactar. Porque o outro olha e fala, nossa, essa pessoa realmente está diferente. Isso não quer dizer que vai ser 100% assim, mas há uma probabilidade muito maior. Então, eu não mudo ninguém. Eu consigo mudar, eu consigo fazer a minha parte. Eu consigo fazer as mudanças naquilo que me pertence. Mas talvez mudar o que me pertence, mudar, né, o meu modo de ver, o meu modo de fazer, o meu modo de ser, pode criar impacto no outro. E isso em qualquer relação, né? Eu trouxe aqui os casais, que é os mais comuns de chegarem assim. Mas é na relação marido-mulher, é na relação pais e filhos, é na relação de trabalho, né? De amizade, de familiares, né? De eu saber que, olha, até aqui ok, aqui não. Então, a minha mudança, ela pode impactar o outro, né? A gente entrou e saiu da questão espiritual aqui. Mas eu quero voltar de novo. Então, você acredita que a ansiedade, ela pode estar relacionada, sim, com a questão da baixa fé? Eu não vou dizer para você, Aline, que ela está relacionada com a questão de baixa fé. Mas o que eu posso dizer para você, e aí nós temos vários estudos dentro da neurociência falando sobre a fé, né? A pessoa que tem fé, ela vai ser uma pessoa que vai ter um pouco mais de resiliência para situações, né? Porque a fé faz isso. A fé, ela ativa áreas do nosso cérebro, né? Então, a área da gratidão. Normalmente, a pessoa que tem fé, né, ela vai fazer, por exemplo, uma oração, né, uma reza, uma oração. Quando nós fazemos esse processo, né, de oração, de elevar o nosso pensamento, né,
e de orarmos, a nossa área ali cerebral de gratidão, ela também é ativada. Então, a resiliência, ela aumenta. Né? Então, isso dá força para que a pessoa tenha um olhar diferenciado da coisa. Né? Mesmo porque também a pessoa que tem fé, ela normalmente tem fé em algo. Vamos pensar que, fazendo um paralelo, né, com a nossa vida, que na nossa vida, a maioria das pessoas passaram por uma desconexão emocional. Lá na infância, né? Se a gente for parar para pensar, o que os nossos pais achavam que a gente precisava? Comida, talvez uma boa escola, roupa, e que isso era o amor, que isso era o afeto. Mas hoje nós já sabemos que afeto não é isso, né? É muito mais. É muito mais que isso. Então, todos nós passamos por uma desconexão emocional. Quase todos nós. Por um sentimento de solidão, uns por um sentimento de abandono. Então, quando eu tenho uma fé, pensa que a fé é eu crer em algo maior que eu. Seja em que âmbito for, eu creio em algo maior que eu. Então, quando eu tenho uma fé, eu não me sinto mais tão sozinho. Né? Há um superior aí que está comigo. Então, isso ajuda no processo de resiliência, porque eu não estou sozinho. E se para mim foi difícil, talvez, passar por algumas situações que eu tive que me virar sozinha, que eu tive que dar conta, digamos assim, agora, com a minha fé, eu olho e falo, não, mas eu tenho alguém que me ajuda. Então, a fé, eu diria para você que quando a gente tem fé e passa por um processo de ansiedade, eu consigo ter a esperança de que, olha, isso vai passar. Isso facilita um pouco, né? Do que eu não ter a fé, né? Então, a fé, ela vai ajudar bastante, sim, nos processos em geral. Por causa da crença em si e das experiências, né, que nós vamos tendo através da nossa fé. Né? Óbvio, né, a neurociência fala muito da fé. Né? Então, não é algo que, não, a neurociência ela vai provar áreas cerebrais que são ativadas mediante a fé. Mediante a fé. E aí, já pegando o gancho disso, a gente já falou sobre quais são os sinais, os sintomas que o corpo pode desencadear, né, quando está com crises de ansiedade. E nesse período, quais são os mecanismos ou uma dica, assim, que talvez possa vir a resolver para aquele momento? Quais seriam? Você diz num momento de ansiedade? De ansiedade. Você trouxe algo aqui que eu acho muito interessante e que, assim, você bem colocou, as pessoas não valorizam, mas é de extrema importância, principalmente, é de extrema importância em exaustão, quando a gente fala de exaustão, em depressão e em ansiedade também, né? A questão da respiração. Eu aqui comentei, né, que o nosso cérebro entra em estresse, que ele libera muito cortisol. O cortisol liberado em grande quantidade, ele inflama o nosso corpo. Ele vai inflamando o nosso corpo. E ele vai inflamando também o nosso cérebro. Nosso cérebro também fica inflamado. E cérebro inflamado não vai tomar decisões boas. Ele não vai tomar decisões boas se ele estiver inflamado. Então, quando nós estamos ali num período ansiógeno, se nós fizermos alguns exercícios de respiração, ele vai ajudar muito. Por quê? Porque ele vai ajudar a oxigenar esse cérebro que está inflamado. Né? E eu falo muito isso para os meus pacientes, né? Eu falo, olha, você está ansioso, você está vendo que não está conseguindo ter uma resposta, às vezes está no trabalho, fala, nossa, eu não estou conseguindo desenvolver isso, eu não estou conseguindo fazer, não estou conseguindo escrever esse e-mail, nossa, está complicado aqui, nossa, essa pessoa está me irritando demais, ela está respirando e está me irritando, eu sei que eu estou ansioso, se retira desse lugar. 5 minutos.
Não precisa ser muito. Porque às vezes eles falam, Márcia, não dá para parar não, tem que, né? Eu falo, gente, é 5 minutos. Deixa na respiração automática, não É funciona 5 assim. minutos, ninguém precisa saber de nada. Vai lá, você pega uma água. Primeiro de tudo, toma uma água. Vai pro banheiro, se você não tem um local assim, né, mais privado, Reservado, digamos assim, né, mais reservado. Então, você vai lá pro banheiro, entra no banheiro, fecha a porta, e aí você faz aí o passo, né, o exercício de respiração. Faça ele 3, 4, 5 vezes. E aí você volta. Porque a respiração, eu entendo também que a importância dele de oxigenar o cérebro e automaticamente todo o nosso corpo para parar aquelas, né, aquelas sensações. Exato. Também te traz para o momento presente. Exatamente. E aí fica muito mais facilitado da gente contornar aquela situação que gerou esse pico de ansiedade, né? Exatamente, porque às vezes o perigo, né, que está gerando ali uma ansiedade, como eu disse no começo, ele nem existe. Ele nem existe. Entendeu? Ele nem existe. Voltando lá, aquele exemplo do chefe, né? Nossa, o chefe não me deu bom dia. Aí as coisas foram, né, complicando mais durante o dia. Nossa, agora eu estou muito ansioso, muito ansioso. Então, peraí. Se retira, toma uma água. Vamos lá, se é o banheiro, né? Hoje a gente tem muitas empresas que já tem alguns lugares, né? Mas se não tem, vamos lá para o banheiro, respira, oxigena esse cérebro. Porque oxigenando o cérebro, como você disse, eu venho para o momento presente. E o momento presente é que nada me diz que eu vou ser mandada embora. Exato. Né? Te traz para o racional, né? Sai das emoções e traz para o racional. Né? Então, aquele bicho que estava ali batendo na minha porta, opa, ele não existe nesse momento. Então, a respiração, ela vai oxigenar. A oxigenação é que vai me trazer para o presente. Enquanto o meu cérebro está lá inflamado, sem respirar, para mim, o leão está lá, bem nas minhas costas, pronto para me dar uma mordida. Então, se eu vou e faço esse processo de respiração, eu venho para o momento presente. E é muito comum isso. Eles falam, Márcia, depois eu volto até a solução do negócio que eu não estava encontrando, eu acho. Sim. Eu falei, porque é isso, né? Você oxigena, você... Essa coisa toda, né? Que seu corpo se prepara para se defender. Quando oxigena, ele já dá uma relaxada. Você já vem para o momento presente. Aí você fala, opa... E aí você pode ir, você consegue lidar com as situações. E assim, né? Eu falo muito de trabalho, mas pode ser uma conversa difícil, né? De repente em casa, você está ansiosa, ai, vai chegar, e aí eu marquei a conversa. Vai lá, faça as respirações, né? Pega um copinho d'água, deixa ali pertinho de você e vai. Ai, Márcia, mas é no meio da conversa que está ficando assim. Ó, você me dá licença só um pouquinho, eu preciso ir ao banheiro? Vai lá, respira. Você vai ver que a conversa é outra. Sim. E é coisa, gente, de 3 minutos. É super rápido. É rápido e é algo muito eficiente que a gente tem, né? E muitas vezes as pessoas não acreditam. Elas falam assim, é sério que respirar aí 6, 4, 2, sei lá, vai resolver? Resolve. E aí vai no contraponto, né? Porque assim, as pessoas querem que seja resolvido rápido, mas aí quando você fala que dentro desse tempo já tem uma solução assim fantástica, desacredita, né? Exatamente, né? E aí como você assim? Não, isso daí não funciona. Exato, porque assim, é algo que é tão simples na cabeça, né, do outro, assim, é tão simples, é sério que respirar. Respirar, eu tô respirando o tempo inteiro. Mas e se a gente parar para analisar toda a nossa conversa que a gente trouxe com base no que é simples, no que é óbvio, mas que a gente não traz materializado isso, que é buscar entender, né, o que está acontecendo, quais são os gatilhos que você tem para isso, para a ansiedade ficar aflorada, quais são as técnicas que podem ser resolvido isso de uma forma que não gere um transtorno maior. A ansiedade a gente pode chamar de transtorno também. Ela pode se tornar um transtorno de ansiedade, né, generalizado. Para se tornar um transtorno, então assim, a gente tem todas as ferramentas e ele vem do básico. Só que a gente não dá atenção,
A gente sempre vai empurrando lá para debaixo do tapete. E aí, quando acontece a explosão, não tem jeito. E se a gente for parar para pensar, né, nós vivemos um momento de muita modernidade, né? Então, muitas vezes, o básico parece que não cabe. E eu falo muito isso. Eu falo, gente, menos é mais. Presta atenção aqui, né? Não precisa ser um show pirotécnico para as coisas. Sim. Né? Uma respiração bem feita, né? Que você aprendeu aqui, tudo bonitinho, vai te ajudar sim, né? Não tem nada assim de tão extraordinário. É você fazer o básico, a gente precisa, mas muitas vezes, eu acho que pelo momento mesmo que a gente vive, né? Tanta tecnologia, tanta coisa, né, que a gente tem, que eu acho que a gente pensa que, nossa, então eu vou precisar, assim, de um arsenal. E não. E não. É só o básico mesmo. É só o básico bem feito. Né? É só o básico. E aí, né, Aline, até para falar um pouco da espiritualidade, eu tenho a minha fé, né? E eu creio que... E a minha fé é em Deus. Então, eu creio que Deus já fez a gente com tudo aquilo que a gente precisa. A gente só precisa aprender a usar. Exato. As ferramentas estão ali. A gente Estão só precisa... todas. Gente, nós temos todas as ferramentas. O processo de autoconhecimento, ele não é uma injeção, não é claro, né? Existem casos que você vai precisar tomar medicação. Eu precisei tomar medicação para depressão. Mas grande parte está nos seus recursos internos. A gente precisa aprender a acessar cada um deles. Sim. Por isso ajuda, né? Mas a gente é muito completa. E a gente tem muitos recursos aí que a gente não sabe que tem e às vezes fica sofrendo, tendo lá dentro da gente o que a gente precisa. Sim. Né? É quando a gente usa aquela linha tênue, né? Ou é escasso demais ou é exacerbado demais. E aí a gente esquece que tem que voltar para o meinho aqui para as coisas ficarem mais regularizadas. Exatamente, né? Sempre o equilíbrio. Manter ele, né? E a gente tem muita dificuldade do equilíbrio, porque a gente aprendeu que é sim ou não, que é bom ou ruim, né? E não necessariamente. Existe o meio termo disso tudo. Né? E eu acredito que de 2020 para cá, esse movimento de descoberta, de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, de tudo voltado para o eu, facilitou mais essa busca, né? E eu acredito também que descaracterizou aquele negócio das pessoas acreditarem que se tratar com um psicólogo é coisa de maluco, né? Olha, e eu não sou louco para ter esse tipo de tratamento. É uma outra coisa que eu falo, eu sempre quis cuidar de um louco, mas ele nunca apareceu. É porque eu já penso no seguinte, todos nós somos, né? Sabe? Uns com um grau mais avançado do que o outro, mas todos nós somos. Né? Não, e aí assim, né? Então, esse preconceito, ele era muito mais fortalecido antes da pandemia. Acho que ainda existe, ainda permeado aí, mas eu acho que as pessoas entrou em contato que, olha, realmente, eu não preciso ser louco para procurar o psicólogo, que não tem, aliás, nada a ver com loucura, tem a ver com a minha história, tem a ver com as minhas dores. E manter a sanidade, né? Que a saúde mental, né, é importante, né? Hoje, eu acho que hoje a gente já tem muito mais sobre isso, né? E falado de uma forma muito mais simples e de uma forma muito mais clara, né? Mais leve de como abordar essa situação. Exatamente, né? Então a gente precisa cuidar. A gente precisa cuidar. Precisa ter um olhar para a nossa saúde mental. Porque se nós não estivermos bem mentalmente, dificilmente as outras áreas da nossa vida vai estar boa também. Isso em todas as áreas mesmo, né? Relacionamento, carreira, tudo. Conexão espiritual, independente de religião. De qual seja a fé, né? Tudo. Fé. Se você não tiver saúde mental, desestabiliza todos os demais. Vai desestabilizar todos os demais pilares da tua vida, não tem como. Sim. Né? Bom, eu adorei. Obrigada por tantas informações aqui que você trouxe. Eu tenho certeza que esclareceu muito aqui para as pessoas, porque eu também acredito que estamos ainda em um núcleo de pessoas que precisam sarar, né,
a sua saúde mental e ter mais clareza de como fazer isso, de quem procurar, de como detectar os seus sinais, os seus sintomas, né? Então, muito obrigada por ter trazido isso com tanta clareza, né? Com tanta propriedade, assim, para falar e contribuir também com o pessoal que está assistindo aqui. Obrigada, Márcia. Aline, eu que agradeço, o prazer foi meu, assim, foi muito bom estar aqui. E é sempre um prazer trazer esclarecimentos, né? Esclarecimentos de qualidade, para que as pessoas possam aí começar a entender melhor e também se cuidar, né? Sim, sim. Bom, mas antes da gente finalizar, eu costumo pedir para os convidados, você tem a sua trajetória aí, né? Você tenho certeza que, pelo que a gente havia conversado, você chegou muito próximo, se não totalmente, onde você queria estar realizada, se sentir realizada. Mas, pensando no seu futuro, que mensagem você deixaria para a Márcia lá da frente? Pensando no futuro, que mensagem eu deixaria para você Márcia, mesmo. para aqui agora, né? Eu deixaria, sem sombra de dúvida, eu tenho essa mensagem muito clara na minha mente. Continue. Continue, porque você vai conseguir. Maravilha. Né? Eu deixaria essa mensagem. Muito bom. Márcia, muito obrigada novamente. Espero que a gente possa manter esse contato, porque foi um destrave muito grande aqui para mim também. Eu gosto, né, de trazer pessoas que a gente tem essa troca, assim, super leve. Muito bom. Foi muito gostoso, muito bom mesmo. Prazer enorme. Muito obrigada. Bom. Gente, convido vocês para acompanharem a Márcia na rede social dela, tá aparecendo aqui. Deixa eu mostrar também o livro dela. A gente falou bastante aqui, mas eu acabei nem mostrando. São páginas de terapia. Então, aqui tem a história da Márcia, também com algumas histórias de outras pessoas também que você mencionou, na verdade, né? é a minha autobiografia, né? E no último capítulo, alguns pacientes escreveram os relatos deles aí de forma bem, né, abreviada, mas que eles trazem a experiência deles também, que é muito legal. Esse daqui, obviamente, já é o meu, né? Então, vocês vão ter que adquirir o de vocês. Mas já procurem também ela lá na rede social delas. E eu também vou convidar vocês para compartilharem com aquela pessoa que certamente passou aí na sua cabeça, que precisa escutar essa mensagem, tirar vários insights também desse bate-papo que nós tivemos aqui. Sigam a gente por aqui, ative as notificações, também siga a gente lá no Spotify, no Instagram e no TikTok. E agora a gente se vê no próximo episódio. Um grande beijo e até!